Às vezes nós temos dificuldade em aceitar as coisas boas que nos acontecem, mas nós merecemos. Pá, ninguém está aqui para viver uma vida má, por amor de Deus, isso não cabe na cabeça de ninguém. Mas nós merecemos as coisas boas que nos acontecem. Temos que lutar por elas, sem dúvida, nada cai do céu, mas merecemos, compensa e merecemos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do One Million Podcast. Este podcast onde nós falamos de empreendedorismo, de empreendedores e pessoas que de algum modo ousaram fazer diferente, lutar pelos seus sonhos e por aquilo que era importante nas suas vidas. Hoje tenho comigo uma amiga que o mundo do empreendedorismo também nos deu, a Nicole Martins. Nicole, seja muito bem-vinda aqui ao nosso episódio, mas eu sei que as pessoas estão super curiosas para saber quem é que é a Nicole. Mas antes disso, já sabes o que é que tens de fazer, é subscreve o canal, deixa aqui um gosto no vídeo. Se gostares aqui do nosso episódio, partilha no mínimo com 10 mil amigos. Se não tiveres 10 mil, partilha com 1000, que eu e o brasileiro ficamos contentes. E deixa aqui um like no episódio, que é importantíssimo para nós. Nicole, muito obrigado por teres aceito aqui o meu convite e do Bernardo brasileiro. E eu não podia começar isto sem ser de outra forma. Quem é que é a Nicole? Bem, André, antes de mais, muito obrigada pelo convite, a ti e ao Bernardo. Quem é a Nicole? Essa é sempre a derradeira pergunta, não é? Nós temos sempre muita dificuldade em definir quem somos. Não devia ser, mas... Belo começo. Isto está a dar um tema para falarmos aqui 2 horas. 2 horas, é verdade. Mas a Nicole é uma jovem muito curiosa, desde sempre. Nunca perdeu essa curiosidade pelo mundo e pelo saber. E sempre muito aberta, com uma mente muito aberta para conhecer pessoas, para conhecer eu acho que uma sede muito grande pelo conhecimento. Acho que foi isso que sempre me definiu. E muito leve, pelo menos tento ser. Tentar levar as coisas com... Eu também tento ser, mas é difícil. Com leveza, às vezes. Sabes como é? Às vezes aparecem assim umas coisas que a gente tem que... Pronto. Não é? Às vezes convidam para ir comer uma francinha, uma pessoa tem que ir, não é? Uma questão de network e por aí Fica fora difícil. eu não consigo dizer que não. Só por causa do network. Mas sim, tento sempre leveza, tentar aprender o melhor e o mais possível e acho que é isso. Nicole, tu és de uma terra da qual eu gosto bastante. Acho uma terra muito, muito interessante e muito peculiar, que é Barcelos. E nós temos uma história de vida em muitos pontos muito parecido. Muito parecido. Mas já lá vamos, as pessoas já vão conhecer aqui algumas das histórias incomuns que nós temos sem saber. Como é que é? Quem é que era a Nicole enquanto jovem, enquanto adolescente? O que é que tu sonhavas? O que é que tu planeavas? Aquela pergunta tipo, o que é que eu vou ser quando... No último episódio com a Mariana Pires eu fiz a pergunta do que é que tu querias ser quando fosses grande, e agora acho que vou pegar aqui nisto para lançar estas questões. Olha, é interessante. Quando eu era mais miúda, mais pequenina, eu queria ser tudo e mais alguma coisa. Sabes, todos os dias tinha uma profissão nova. Lá está, esta curiosidade de querer saber sempre mais e querer experimentar várias coisas. Depois fui crescendo e à medida que nós vamos crescendo, vamos absorvendo toda a informação que nos é passada. E há assim um caminho que nos empurram, não é? Tipo uma luzinha. Vai, tartaruguinha. E há assim umas indicações que nós vamos seguindo, porque há sempre pessoas que nós temos como referência e há sempre crenças que nos vão passando e ideias. Então o meu percurso foi igual ao de 90 e tal % da população. Quem era a Nicole? A Nicole... Quais eram essas crenças? Então vamos estudar para ter um emprego melhor, uma vida estável. Dos 20 aos 30 tens que ter um emprego estável, uma casa, um casamento, 5 filhos e um cão. Não é? E eu fui muito incutida nessa situação, mas eu não acreditava em nada daquilo, sabes? Então eu costumo dizer que sou muito insatisfeita, porque tenho esta vontade de andar sempre a procurar por tudo e por todos e coisas diferentes. E se calhar por eu já não acreditar, ou por não acreditar tanto que a vida tem que ser dos 20 aos 30, mas pode ser dos 20 aos 60 ou dos 20 aos 100, não há essas metas que a sociedade nos incute. Se calhar por isso é que eu fiz sempre um bocadinho diferente, não no sentido de estudar e assim, porque eu sempre gostei e sempre quis ter um curso superior. Eu quando entrei para a faculdade, para a Biologia,
a minha ideia era seguir a parte das ciências forenses. Porque eu sempre, a primeira vez que eu entrei num laboratório senti uma coisa especial, sabes? Verdade. Sentia assim um friozinho. Adorava ir para as aulas de Química, para as aulas de Biologia, era o que eu gostava. Fascinava-me aquilo. Então fui para a Biologia, sempre com a ideia da área forense, mas depois, quando cheguei à faculdade e tive aquelas cadeiras mais relacionadas com a área forense, pensei, Deus me livre, eu não sei lidar com isto. Então comecei a desviar para outra coisa que eu gosto muito, que também tem muito a ver comigo, que é a área marinha. Porque eu sou muito de praia, sol, calor, sunset, e eu tenho a minha vida feita, não preciso mais nada. Brasileiro, trazam uma Cuba Libre e um morrito para a mulher, que Exato, ela já fica aqui. Morrito, uma esplanada e um sunset, para mim está perfeito. Então acabei por ir mais, desviar-me então para a área marinha, e agora estou na área da investigação, e para dizer que esta parte do estudo e de seguir sempre a faculdade não me foi muito algo que me custasse. Ou seja, uma crença que me custasse. Agora, aquelas crenças do que tens que seguir o emprego estável, ou uma família, ou isto ou aquilo, já é algo que a mim me causava um bocadinho de espécie. As ideias pré-concebidas e quase impostas, sim, não é? Sim. Porque essas coisas, acredito eu, em determinadas alturas da nossa vida acabam por fazer sentido e por encaixar. Sim, mas nós é naquela descoberta, não é? Exatamente. O que é que eu achava? Que tinha que haver algo mais. Porque eu ia vendo todas as pessoas à minha volta que seguem esse percurso normal do emprego estável, da família e disto, e eu não me via naquilo, sabes? Aquela situação de tu vires do emprego, cozinhares, estás a entender? Para ti, para a pessoa que te acompanha e não sei o quê, não sei o que mais. E depois vais dormir e amanhã é exatamente igual. É uma coisa que a mim me faz muita confusão e sempre fez. E acho que ainda faz mais confusão por aquele gatilho mental que é muito presente em nós, que é a questão da prova social. Porquê? Sim, porque à nossa volta, na nossa realidade, então cá em Portugal, então aqui nesta nossa zona norte é muito assim, não é? Aquelas famílias relativamente estáveis, não é? Um casal com um filho, 2 ou 3, e é sempre aquele... não é? Das 9 às 5, que nós fomos quase criados nessa ouvir essa lenga-lenga. E depois o que acontece é que não existe prova social de muita felicidade. Não é? É aquele marasmo, não é? Ok, aquilo pode ser agradável, mas deve ser engraçado durante 4, 5, 10 anos e depois, não é? E depois nós começamos a ver nas pessoas que nos são próximas, lá está, quem nos está à nossa volta, não existe aquele brilho, não é? Aquela vontade. Essa leveza e essa vontade de viver. E a constante insatisfação. Não quero ser assim, vontade de viver, no sentido nós temos que viver, extremamente traumático, não é isso que eu quero dizer, mas o brilhozinho nos olhos, sabes? Eu acho que falta muito isso e nota-se na sociedade. Acho que existe todo este desculpem, está-me a falhar a palavra, mas este peso que existe nas pessoas, sim, sabes? Sim. Que depois se reflete em alguns comportamentos, em algumas situações. É um bocadinho a frustração de coisas interiores que não estão bem processadas. Uma pré-depressão quase que as pessoas vivem, não é? Mas nós fomos sempre educados a ser assim. Quem sai é estranho, é um ET quase. Não é? E nós fomos educados, e tu usaste esta expressão ainda há pouco, que é a da constante insatisfação, que é uma coisa que eu me arrabejo sempre. Porque nós somos felizes, para sermos felizes, precisamos de estar constantemente insatisfeitos. O ser humano é assim. Nós precisamos daquela vontade, aquela curiosidade, aquela sagacidade de querer mais, de querer melhor. Porque se nós acabamos por estar plenamente satisfeitos, é uma utopia. E é uma utopia que castra o melhor cá em nós, que é aquela criatividade, a vontade de ser mais, a vontade de ser melhor, e nós estamos sempre a falar naquele de ser 1% melhor a cada dia. E se acabamos por estar 1%, se acabamos por estar 100% satisfeitos, chegamos a um ponto em que só estamos 100% satisfeitos se estivermos estagnados. E se não tivermos inputs exteriores que nos mostrem que o mundo é melhor e que o mundo é diferente e que pode ser diferente. E que nós podemos chegar e ser essa diferença. Porque eu acho que muita gente não acredita que pode ser diferente. E as experiências, acima de tudo, ter experiências diferentes, viajar para sítios diferentes. Completamente. E a questão, por exemplo, do empreendedorismo e do desenvolvimento pessoal, por exemplo, estas 4 vertentes, e as experiências estão englobadas nas 3, obrigam-nos proativamente
expõe-nos a um mundo Diferente, que nós desconhecemos. a uma realidade diferente em que nós temos. É aquela história do ou te adaptas ou morres, não é? É um bocado isso. E tens que abrir. E nós, quando estávamos no secundário, às vezes diziam assim: tu vais ter que ser um constante estudante. E as pessoas dizem assim: vou estudar a vida toda, mas eu agora vou ter aulas de português. E mais uma vez estou eu aqui a falar dos alunos do secundário, e a minha mãe é professora. Ela qualquer dia vai pedir ao YouTube para bloquear os meus vídeos. Então é assim, estás sempre a mencioná-la. Lá. Mas ela sabe, e ela é nossa seguidora, e já agora aproveito para subscrever aqui o canal, porque se a minha mãe, que é professora, subscreve o canal, também vai subscrever. Mas estamos sempre aqui a dar aquele drama todo, e nós já vamos falar da questão do drama, que tu és da terra de um grande dramaturgo, já lá vamos, e tu também fizeste, não vou contar, já contamos, não conto tudo. Só o pessoal abandona já. Mas aquele drama, vai estudar, não é? Vai estudar, Sim, vais ter que estudar a vida toda. E as pessoas assustam-se, porquê? Porque o estudo era associado, tem uma conotação bastante negativa. Sim. E nós que andamos no mundo também da investigação, somos constantes estudantes, mas na vida, quem tem sucesso ou quem tende a ter sucesso são constantes estudantes. Porquê? Porque se tu não estudas, é porque sabes tudo. E ninguém sabe tudo. Não é? Como aquela história de qual é a frase mais perigosa. Pois é, eu já sei. Eu já sei. Eu já sei, é muito complicado. Quando me dizem eu já E sei. eu já sei, é muito complicado. Anda cá que eu vou-te ensinar outra vez. Anda cá que eu não te alejo. Basicamente isso. Mas é muito, o eu já sei é muito perigoso. Até eu não tinha consciência disso. Eu comecei a ter, lá está, com o empreendedorismo muito mais, não é? Quando eu dizia muitas vezes, não, eu já sei. E comecei, depois ia a fazer e pensava, se calhar não sabias assim tanto quanto achavas que sim. É verdade. É muito perigosa essa frase, sem dúvida. Eu gosto de saber muito pouco. Eu também. Não é? Mas isso é uma humildade muito grande, que hoje em dia também faz falta. Mas depois também há a questão das falsas humildades, não é? Nós sabemos alguma coisa, mas sim, é claro. importante termos consciência de que nós não devemos ser o mais inteligente da sala. Não é? E as pessoas gostam de ser não é? O estar sempre no poleiro, não é? O papagaio que está sempre lá no alto, eu já sei. Depois, na verdade, mais a saber não sabe nada. E nós temos que estar em sítios que nos estimulem a querer saber. Sim, é a nossa missão. Exatamente. Enquanto seres humanos, temos esta obrigação, também enquanto espécie, quase numa perspectiva evolutiva da nossa espécie, nós temos o ímpeto, digamos assim, de nos colocarmos em situações que nos obriguem a ser melhor e a querer saber mais, e que nos desafiem, e que nos obriguem também a sermos antifrágeis, digamos assim. E é esta dinâmica que, semana após semana, nos faz ser muito melhores. E se fizermos isto com uma forma consistente e disciplinada, olhando para trás, se olharmos para trás e fizermos isto durante 4 ou 5 anos, nós vamos estar num patamar incrível. Exato. Vamos atingir coisas brutais, sem dúvida. Como é que foi essa tua jornada quando entraste para a faculdade, falando aqui de mundos diferentes, não é? Porque vieste à semelhança aqui de Espinho, Barcelos, é uma cidade, é um concelho bastante grande, mas é um meio também pequeno. Aqui também somos 30 mil habitantes, vocês também não sei quantos são, mas na cidade não há de ser muito mais. E depois chegar a uma cidade grande como o Porto, uma bela universidade, também uma bela faculdade, como a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Como é que foi esse impacto da universidade e esse estímulo todo? Exato, é um estímulo. Primeiro porque eu andava num colégio. Logo aí é um mundo diferente, não é? É um colégio semi-privado. O brasileiro bem disse que ela vinha de um colégio. Eu disse-te. Porquê? Não, é para a malta meter um like. Exato, metam like. Então é um mundo diferente, quer queiramos, quer não. Eu usava farda, tudo, não é? Um diferente. Chego cá à faculdade e deparo-me com uma realidade e com pessoas completamente diferentes, não é? Não é um choque, mas foi um choque. Com farda, sem farda, sem roupa, farda, tudo. Ali é tudo. Tudo que possas imaginar existia ali. E foi um choque positivo, porque lá está, tive que me adaptar rápido. Porque, imagina, se eu me recusasse àquela nova realidade, eu não era uma totó que andava lá. Alerta totó. Alerta totó, não podia ser, não é? E eu tinha que arranjar uma maneira
de me encaixar fácil ali e de me adaptar às pessoas diferentes ali. Por isso é que é importante nós sermos mente aberta e ter compreensão, acho que sim também, para entender a realidade do outro, pôr-nos no lugar do outro. E foi logo das primeiras lições que eu aprendi quando cheguei cá. Há pessoas muito diferentes daquelas que tu estás habituadas a lidar. Porque nós vinhamos todos de um colégio, éramos todos amigos, todos aquele grupinho, né? Chegámos aqui e são pessoas de todo lado. Isto do molde, não é? Porque às vezes isso. há aquela coisa, vamos pôr aqui a maltinha dentro daquele molde. Daquele molde que tem que ser da assim. caixa, não é? Tem que ser uma caixa, não é? Exato. E no episódio passado falei da questão das matrioscas, não é? Vou pô-lo naquela matriosca pequenina, não é? Para depois, se ela estiver ali, confinado. Exatamente. É quase como a questão da pandemia. Vamos aqui confinar a malta para controlar. Mas às vezes confinar um ser humano é complicado, especialmente quando ele tem a oportunidade de ver coisas diferentes. E tu tiveste essa sensibilidade que já estava em ti, essa tua sagacidade para querer mais. Mas o que acontece muitas das vezes é quase como o que aconteceu na alegoria da caverna. As pessoas estavam tão confinadas àquela luz, ou à ausência dela, aquela luz tênue, ou seja, a realidade deles era o breu. Eram as sombras que lá viam. E quando tiveram a oportunidade de ser expostas a uma realidade... à realidade, digamos assim, que não era a realidade que eles conheciam, tiveram medo e voltaram para trás. Tinham medo, estavam aprisionados dentro das próprias mentes. E eu não te vou dizer que não foi assustador, porque tu pões sempre em questão: será que eu vou ser capaz de? Será que eu vou ser capaz de me encaixar? Será que as pessoas vão aceitar aquilo que eu sou? Não é? Vamos sempre dizer, quando tu vais relacionar-te com as pessoas com 18 anos, numa cidade completamente diferente, um mundo completamente diferente. E foste capaz? Tive que me adaptar. Havia dias difíceis, né? Havia dias que eu pensava assim: eu não vou aguentar isto, porque há pessoas mesmo muito diferentes. E tu tens de ter a capacidade de, primeiro, não levar nada do que elas dizem à letra, não é? À letra, o pessoal, levar a peito, aquilo que se diz muitas vezes, levar a peito, e entender que nós temos todos lugar para ter a nossa opinião e que cada opinião é válida. Eu posso concordar ou não, não tenho que aceitar tudo aquilo que me dizem, que isso também é outra coisa muito importante. Posso pôr em questão, mas também não tenho que ficar sensibilizada ou magoada com tudo aquilo que nos dizem. E depois tu escolhes: esta pessoa, será que encaixa naquilo que eu quero para mim ou não? E pronto, há pessoas que eu mantenho desde a faculdade. Ainda ontem estive com pessoas que conheço há 10 anos e que somos amigos e que vamos viajar e que partilhamos imensas coisas. E há outras em que eu passo na rua e se calhar nem lhes falo. Não é por mal, é a miopia. Às vezes mal, não os consigo conhecer. Estou a brincar. Não, mas acabo por não ter essa relação. É normal. É normal. Porque se calhar não encaixam tanto com não aquilo encaixam, que eu sou. E está tudo bem. E está tudo bem. Está tudo bem. E a universidade é muito boa para isso. Para mais do que aquilo que se aprende e falo muitas vezes isso, é do saber aprender a saber a pensar. Sem dúvida. E estímulos diferentes, ou seja, realidades diferentes, ou seja, obriga-nos a sair literalmente da caixa, não é? E sermos postos a uma realidade diferente. Isso obriga-nos a ser melhor, porque há muito aquela as pessoas às vezes estão a falar de empreendedorismo, eu ouço pessoas a falar empreendedorismo, as pessoas não podem estudar, não faz sentido nenhum. Não digo nada disso. As pessoas acho que devem ir com a consciência do que vão fazer. O que me preocupa é que há muita gente que vai para a universidade quase empurrados pelos pais sem saber o que para lá vão fazer. E passam lá e querem quase colar as coisas a cuspo, desculpa-me lá a expressão, e não aprendem. Porque o aprender não é decorar. Não é? Agora tu tocaste num bom ponto. Aprender é diferente de decorar. Não é? Nem é armazenar informação. É saber onde elas... É adquirir conceitos e mais saber articular conceitos. Sim, porque hoje em dia, próprios conceitos, é quase possível nós ir procurar os conceitos e termos acesso onde é que eles estão. E importante é olhar para aquilo, perceber o que é que isto quer dizer e depois articulá-los depois na vida prática. Quase desconstruir aquilo que nos é passado. Isso é que é o fundamental, o saber pensar. O saber pensar. Saber resolver problemas. E não dar aos meninos a obrigação. Teste de consulta, malta. Obriguem a malta num teste de consulta. É que tu sabes quem sabe e quem não sabe.
Não é? Porque hoje em dia o maior acesso à consulta que nós temos é o Google. Não é? Nem temos que escrever, não é? Hoje em dia falamos para o telemóvel e o Google põe-nos um conceito qualquer à frente. Agora, ok, o que é o conceito de, sei lá, de antifrágil, por exemplo, e depois o que é que eu faço com ele? Não é? Como é que eu gravo um podcast? Ok, não te adianta saber como é que tu vais gravar se depois na prática tu nunca o fazes, nem sabes aplicar aquilo. Isso é que é importante, é o aplicar, como é que aplicas. E tu entraste mudando aqui, senão vamos estar aqui a falar eternamente disto. Já viste. Tu foste para a Biologia, na Faculdade de Ciências, em 2011, salvo erro. E ainda lá estás. O que é que me aconteceu? Como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu isso? É verdade. Como dizia o outro, que passou-se? Passou-se tempo. Que passou? Não, o que é que se passou? Quais foram as... Olha, em que é que tu te apaixonaste, digamos assim? Exatamente. Eu já tinha assim um bichinho muito grande pelo laboratório, pela biologia, pela química e... Faz sentido, bichinhos e biologia têm lógica. Tem lógica, não tem? Também acho que sim. Tudo nesta mulher tem a sua lógica. Tudo. E eu, quando entrei para a faculdade, eu ia com uma ideia muito definida daquilo que queria ser. Queria-me mais a parte de áreas forenses e etc. Talvez também um bocadinho induzida pelo CSI, que se via muito na altura. Foi um dos motivos pelos quais, eu nunca contei isto, mas foi um dos motivos pelos quais, para além de ser impelido pela questão da medicina, o motivo pelo qual eu fui para o meu curso de biomedicina molecular, teve uma influência muito grande dessas séries que existia de investigação. Nós achávamos que era aquilo. As pipetas são muito parecidas, tudo o resto não tem nada a ver. São. Tudo o resto não tem nada a ver. E a forma como se processa o DNA e por aí fora é tudo parecido. Lá faz numa hora, aqui faz numa semana. Em dias, exatamente. Mas depois eu cheguei a algumas cadeiras dessa parte da área forense e eu pensei, eu não consigo fazer isto assim, isto não me está a criar aquele gosto de estar cá. Então mudei para outra área. E agora perdi um bocadinho. Entrei para a área da biologia marinha, que também é algo que eu gosto, e apaixonou-me exatamente isso. A área marinha e a investigação que se pode fazer naquela área. E entrei também noutra fase que eu também gosto muito, que é a parte da fisiologia animal. Comecei a fazer um mestrado, adaptei muito bem ao laboratório onde estava, deixavam-me ser livre. Eu chegava lá e dizia assim, eu gostava muito, eu vi isto assim num artigo, acho que fazia sentido fazer no meu trabalho. Just do it, não é? E os meus orientadores analisavam e diziam assim, experimente, vá fazer. E esse tipo de liberdade para mim é muito importante. Primeiro porque eu não estava presa a nada, tinha essa liberdade e eu podia explorar. Lá está, o conhecimento, a curiosidade, tudo aquilo que tinha a ver comigo. E foi isso exatamente que me apaixonou. Diz-me assim, será que noutro laboratório tu podias ser assim tão feliz ou tão realizada, ou faria-te estar lá há 10 anos? Talvez sim. Mas eu encontrei ali as 3 coisas que me prendiam e que me faziam estar bem e feliz e realizado. Prendiam-te sendo livre. Prendiam-me sendo livre. E a liberdade não é o espaço onde estamos, mas é aquilo que sentimos. Exatamente. É aquilo que sentimos. E eu, desde pequenina, eu dizia muito à minha mãe que queria ser livre. E eu prezo mesmo muito a liberdade. Liberdade de seres aquilo que realmente és e que acreditas, ser fiel a ti própria. O ser de querer experimentar, de querer fazer e o ser de estar. E essa tua jornada, esse teu desejo ardente de seres livre e também e ninguém faz, quando nós fazemos investigação nós queremos conquistar coisas, não é? E, se bem que hoje em dia, devido à pandemia, olha-se para os investigadores, outros já com outros olhos, se bem que eu acredito que isto vai passar rápido, não é? Porque já não há necessidade na população, infelizmente, mas houve alguma tomada de consciência que quem faz investigação tem um papel muito grande e muito importante na sociedade, mas quando começaste a fazer investigação, seja em que área for, porque acabas por investigar várias áreas diferentes, qual era o objetivo? O que é que te deixava com o brilho no olho? Qual era aquela luz ao fundo do túnel? O que é que tu querias alcançar? Porque só para acrescentar,
fazer investigação tem muito a ver com o empreendedorismo, porque nós sabemos o que é que queremos, mas às vezes não sabemos como é que chegamos como lá. é que lá chegamos lá, e às vezes estamos aí por ali, ok, bati, venho para trás, não é isto, Sim. e às vezes estamos a fazer uma experiência, aquilo vai tudo Tudo ao ar. e às vezes a trabalhar noite dentro, às vezes é dias que as coisas até correm, ou quase um tudo toque de Midas, não é? maravilhoso. E corre tudo muito bem, mas qual era o objetivo? Ou qual é o objetivo? O meu objetivo, eu acho que é marcar a diferença, é trazer algo que eu ainda não sei o que é, mas que tenho em mente de o ajudar a chegar a algum ponto em que vai fazer realmente a diferença. Por exemplo, eu agora estou mais na área da nutrição e da fisiologia, e a obesidade é uma coisa que a mim me chama muita atenção. Acho que é mesmo uma pandemia, a obesidade. E eu estou a trabalhar muito nisso. Como é que nós podemos fazer uma regulação de apetite em que talvez até com um suplemento ou algo do género podemos tentar reduzir a deposição de gordura ou assim. Pronto, isto de uma forma muito bruta, atenção. Aqui falando, não quero que nenhuma nutricionista me ouça e ache que eu estou a dizer uma barbaridade. Não, estou assim só a dar um lamiré. Um lamiré. E acho que isso é muito importante, é o chegares a um ponto em que vais poder fazer a diferença, como fazemos na investigação do cancro, ou das doenças da SIDA, ou etc. Existem outras coisas que precisamos de fazer a diferença, mesmo a nível ambiental. Também é preciso fazer essas investigações e criarmos esse impacto, fazer a diferença. E sim, tem muito a ver com o empreendedorismo, sem dúvida. Acho que um empreendedor, quando começa... não tem fim, não é? Não tem fim e ser... A diferença. A diferença, marcar a diferença. Impactar os outros. Inspirar os outros. Sem dúvida. Acho eu. Pelo menos acredito nisso e penso assim. Belas palavras. Penso assim. Isto merece um like, malta. Deixem um like, e para quem nos estiver a ouvir no Spotify, subscrevam também, porque também é muito importante. E como a Nicole, que faz muitas viagens também de carro para a universidade e para um lado para o outro, que ela adora viajar, vocês podem sempre subscrever e baixar aqui os episódios e ouvi-los enquanto vão no carro. Não estejam a ver, porque senão depois vocês no carro, enquanto conduzem, estarem a olhar para mim, podem se assustar e ter um acidente. Nicole, entretanto, nesta tua jornada de empreendedorismo enquanto faz investigação, surgiu a pandemia, que mudou muita coisa. Veio-te aqui também negociar aqui, lá está a tua constante insatisfação. Eu peguei nestas duas palavras e acho que as vou usar até ao final do nosso episódio, mas a tua constante insatisfação, e a pandemia mudou muita coisa. Antes de irmos para a questão propriamente do empreendedorismo, de que forma é que impactou aquilo que estavas a fazer no doutoramento? No meu caso, atrasou ali um bocadinho o trabalho laboratorial, mas eu já tive alguma sorte porque eu já tinha já tinha ensaios completos, experiências completas, então eu já pude processar aqueles dados todos. Eu por acaso tive alguma sorte. Pô, bem, os timings foram bons. Ali, em relação ao doutoramento, não tenho nada a dizer, não teve assim lá está, teve aquele atraso de não ir ao laboratório e tal, mas não foi dramático. Bem, não é? Até soube bem. Eu precisava daquele tempo para escrever e estava claro. tudo bem. Mas a nível psicológico, já não foi bem assim. A nível psicológico posso dizer que foi bastante marcante, porque voltando também um bocadinho atrás, enquanto eu andava na faculdade, os meus pais são empreendedores, tinham uma empresa. A minha mãe teve primeiro na parte do têxtil, o meu pai na cerâmica. Depois a minha mãe foi ajudar o meu pai na parte da cerâmica. Isto do têxtil e a cerâmica lá em Barcelos é o básico, é o que quase toda a gente faz. Mas eles iniciaram este projeto de empreendedorismo, não é? Numa altura de crise, 2008, 2009, portanto, apanharam ali uns anos muito difíceis, e aquilo nem sempre foram um mar de rosas. Claro. Foi muito difícil. Passámos ali alguns momentos muito difíceis. E enquanto eu estava a fazer o mestrado e a licenciatura, em alguns pontos, eu tive que me desenrascar para ter dinheiro, porque não tínhamos. E daí este bichinho também não sei se é o bichinho do empreendedorismo ou se no início foi a necessidade do desenrasque e de ter que me adaptar à realidade que tinha. Muitas vezes começa assim. Não é? Muitas vezes começa assim, as pessoas quererem qualquer coisa rápida. Exatamente. O problema rápida. é isso. O problema é quando nós misturamos. Ok, podemos empreender e começar dessa forma, não podemos confundir empreender de uma forma estável e quase ato contínuo
quase como uma solução rápida, porque empreender Exatamente. pode resolver muita coisa e pode resolver a longo prazo e resolve a longo prazo. Agora não dá soluções rápidas, pode de alguma forma escamotear alguma coisa, mas para fazer, e nós em off já falamos também sobre isso algumas vezes, é impossível. A malta que quer procurar soluções da noite para o dia pode resolver qualquer coisa, mas a longo prazo... A longo prazo, aliás, nada desses negócios que eu iniciei na altura do mestrado, eu não estou a fazer nada disso. Foram negócios rápidos Claro. que me solucionaram na altura em que eu precisava de dinheiro. E deram-te experiência. E deram-me experiência, sem dúvida. Mas eu não estou a fazer nada porque era uma solução rápida. Eu não via aquilo como uma solução a longo prazo. Ok. Porque a minha ideia era sempre o doutoramento e fazer a carreira académica, que eu gosto, e isso tudo correu bem. Vais continuar. É de manter. Mas eu fiquei sempre com esse bichinho. E veio o Covid, nós ficámos todos em casa, e a primeira coisa que eu pensei foi: ok, eu não posso sair daqui, e até agora também não fiz grande coisa. Nem estudei, vivi a minha vidinha aqui, entre Porto, Barcelos e tal. Viajar não era uma grande opção, porque também não tinha muito poder económico, por todas as situações que já referi. O dinheiro que eu ganhava era para pagar propinas e as viagens, e pouco mais. E eu pensei, não, isto não pode continuar assim. Porque eu lia muito, eu via muitos vídeos, eu sabia muita coisa, mas eu não tinha vivido essas experiências. E eu, não, isto não pode continuar assim, eu tenho que arranjar aqui alguma solução que me permita abrir mais horizontes. Viajar é uma coisa que eu adoro. E se fosse alguma coisa que me permitisse ter também essa liberdade? Como eu já tinha a experiência do empreendedorismo, fui procurar soluções. Como é que te surgiu essa oportunidade? Porque tu já tinhas tido experiências também relacionadas com marketing relacional. E tiveste, às vezes nós quando andamos à procura as coisas surgem, não é? Sem dúvida. Como é que isso surgiu? Como é que isso surgiu na tua vida? Em pleno Covid, digamos assim. Em pleno Covid, doida, não é? O que é que a Nicole vai fazer em pleno Covid? Vai investir num negócio de viagens, não é? Acho que sim. Como é que podes repetir a pergunta? Como é que surgiu? Já percebemos que investiste, mas como é que surgiu a oportunidade de investir? Eu andei à procura no Google. Google. Top. Ganhar dinheiro com viagens, viajar mais, sei lá, montes assim, pesquisas assim. Já sabes qual é o título que vais pôr neste podcast da Brasileiro. Não vais nada por isso, por amor de Deus, vais pôr aquela parte da constante. Não, constante, sim. Não brinques. E foi assim que surgiu? Foi. Top, fantástico. Foi uma cena mesmo simples, eu sabia que precisava, porque aqui também há outra parte que ainda não falei, que é, na ciência a carreira é muito instável. Nós passamos meses. Eu sei, foi por isso que eu nem comecei. Exatamente. Eu ia dizer que foi por isso que fugi, mas foi por isso que nem comecei. Exato. Isto é uma dor constante. Tu não sabes, o meu contrato acaba daqui a um ano e eu não sei o que é que vou fazer, nem sei se vou ter uma opção. E também quando decidi empreender foi muito nesse sentido, foi tentar arranjar alguma coisa que me... Não é um backup, porque um empreender não é um backup. Mas... E se for um backup, tende a não correr bem, não é? Exatamente. Tem que ter alguma prioridade na coisa, não é? Não tem que ser 40 horas por semana, mas sim, é possível ir semeando. Mas também era algo que eu quando empreender, quero que seja em alguma coisa que eu gosto, que é claro, para ser a longo prazo, coisa que eu não pensava antes, não é? E tu falaste, fazendo aqui a ponto, tu falaste dessa questão da parte da investigação e dessa precariedade também e instabilidade, não é? E voltamos àqueles, por um lado é mais seguro, não é? Mais certinho, mas por outro lado também é um bocado precário. E foi bastante isso que enquanto eu estava a estudar e estava no meu mestrado, me nunca fez ter o sonho de seguir para aquela área. Porque eu dizia assim, bem, eu não quero, lá está, a prova social. Eu não quero ser como as minhas professoras, ou como os meus professores. Que olhava para eles tinham, se calhar, na altura eu tinha 20 e poucos, eles tinham 40 anos. E assim, esta malta está acabada.
não é? Eu olhava para eles, epá, eles estão acabados, não é? E eu olho alguns colegas meus que têm a minha idade, não sei como é que eles olham para mim, pá, mas eu até acho que são um tipo engraçado. Mas eles olham para mim, epá, e eu olhava para eles assim, esta malta está acabada, com 30 anos, com 40 anos, aquilo preocupava-me, ou seja, havia muito desgaste e pouca estabilidade. E isso aí fez-me procurar sempre outras alternativas, e foi por isso que eu acabei e nunca sequer me preocupei em procurar emprego na área, porque pá, não quero isto. E depois há essa parte que falas muito bem, que é procurar emprego na área. Quais são as outras opções? Pois, empresas, sim. E eu não me vejo sim. Ou empresas e não evoluís. Das 9 às 5, com salário, a fazer o que te mandam. Claro. Entre aspas, não é? Sim, e depois estás ou na parte da investigação pública, na questão de fundos, dos fundos europeus e fundos nacionais, pronto, mas é sempre um bocado... É diferente, é um desafio. É um desafio, exato. Surgiu a oportunidade, agarraste logo a oportunidade, não? Já estavas à procura, mas agarraste logo? Já estava à procura, agarrei logo, sim. Eu fui de férias, conheci a oportunidade, fui de férias, mas quando voltei... E o que é que pensaste logo naquele período? Tinhas alguma objeção que precisavas de... Não, porque eu já conhecia. Eu já conhecia o marketing relacional, ou seja, aí não tinha dúvidas, não é? Sabias que funcionava, não é? Dependia de ti. Dependia de mim. Lá está, foi diferente. Qual foi a diferença? Porque é que eu pensei nisto a longo prazo e nos outros negócios que tinha tido antes, não? Porque estava envolvido em alguma coisa que eu gosto e que me vejo a fazer se deixar a ciência um dia. Entendes? Há aquelas coisas que nós gostamos de fazer. Eu gosto de fazer ciência, eu gosto de viajar, eu gosto de praticar desporto. Então, eu sei que aquele negócio eu vou poder desfrutar dele porque me vai dar dinheiro, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Lá está a liberdade de fazer o que eu gosto. E porquê é que aquele foi o momento? Porquê é que não, por exemplo, estás-me a dizer, eu posso fazer isto daqui a X anos. Porquê é que não esperaste mais 2, 3 anos para começar e achaste que aquele era o momento? Porque há muitas pessoas que me dizem assim, André, mas ainda não é o momento certo, eu não pá, se calhar eu posso... Não há momento certo. Acredito mesmo nisso. Mas segundo, porque já tinha algumas bases de empreendedorismo, e isto é a minha realidade, aquela que eu vivi e conheço, e empreender demora tempo. As coisas demoram tempo. E tens de ter consistência, tens de ter disciplina, sem dúvida, mas os resultados não aparecem da noite para o dia. E o que eu precisava era de algo que eu pudesse fazer a construir enquanto estava a fazer o meu doutoramento, e eu sabia que precisava de dar tempo e espaço para eu aprender a empreender, né? Adquirir todo o conhecimento que precisava para empreender e aplicar, falhar, voltar a fazer, e isso tudo demora tempo. E se eu começasse isso só no final do meu doutoramento, eu estaria a perder tempo. Claro. Foi isso que eu pensei. Foi exatamente isso que eu pensei. O que é que tens ganho aqui? Como é que tem sido? Como é que tem sido a experiência? Certo. Olha, eu acho que o melhor que eu ganhei foi mesmo as relações que fui construindo. Nunca na minha vida pensei, quando iniciei, quando comecei a empreender, que ia estar aqui hoje. Sei lá, não me passava pela cabeça, sabes? Porque nestes 2 anos, comecei em agosto de 2020, a Nicole de 2020 já não existe. Melhor, a Nicole de 2021... Ainda só fez um ano e meio. Pois é, mas para mim é muito tempo. Mas já aprendi muita coisa e é sobretudo as relações que levamos daqui. A vida é muito de relações e nós temos que aprender com todas elas. E este desafio constante de estarmos com pessoas diferentes, em situações diferentes, conhecer coisas novas, não sei, acho que me preenche muito. O que é que esperas? O que é que esperas obter mais nos próximos tempos? Eu sei que é difícil fazer às vezes uma projeção a longo prazo. Não estou a fazer a pergunta do ponto de vista económico ou financeiro, mas o que é que tu esperas obter? Se bem que a parte financeira também é extremamente importante. Não vamos ser... Espero financeiramente ser... Adoro ganhar dinheiro. Exatamente, adoro ganhar dinheiro. Há malta que diz assim, mas eu não quero porque vou pagar mais impostos. Eu adoro pagar impostos. Também eu, não tenho problema nenhum com isso. E não me importava de pagar 4, 10, 20 vezes mais. Por isso, se ele estivesse do meu lado, não tinha problema nenhum. O que é que eu espero?
Eu espero o desafio, sinceramente. Acho que ainda tenho muito, muito, muito caminho para andar e muito desafio por percorrer. Acho que ainda estou numa fase muito light da coisa, sabes? A ver o que é que vai dar e ando aqui a absorver tudo. Mas a verdade é que se calhar ainda não pus muita ação na coisa para começar a roda a andar mais rápido, sim. E eu acho que aí é que vou ter mesmo um desafio grande e... Às vezes custa, se me permites o conselho, às vezes é quebrar essa inércia. É quebrar essa inércia. É quase como estamos a escrever os artigos, não é? Eu a escrever as teses. O que custa, às vezes, é começar. Porque depois aquilo que está a fluir... Depois aquilo flui e aquilo vai. É como o desporto, exatamente igual. O custo, às vezes, é as primeiras semanas. Ou depois aquilo começa, se formos disciplinados, aquilo quase que é quase como uma engrenagem. Começando a andar, a coisa começa a E é isso que eu espero mesmo. É o desafio e a parte do crescimento que depois vou ter a nível pessoal e profissional e etc. Nicole, podemos estar aqui a falar eternamente. Até porque eu nunca me calo. E vamos ter uma oportunidade, certamente, para falarmos sobre isso, sobre esta questão da liberdade que também sentimos aqui, já foste falando, e esta diversão, que é algo que é importantíssimo enquanto nós estamos a fazer qualquer atividade. É importante nós nos divertirmos. Sabes que isso é muito importante para mim, mesmo. É fundamental. Eu tenho uma veia cómica, acho eu. Mas a verdade é que muitas vezes lá no laboratório eles dizem que eu sou a luz. Porque realmente eu tenho muita necessidade de ver o pessoal, não é muita necessidade, mas gosto de ver as pessoas bem dispostas. E eu já sou muito sisudo, é difícil rir-me e pôr tudo a rir. Ui, sim. Aliás, eu quando entrei aqui parecia que estava numa caverna de gelo. Foi igual. Falando de caverna de gelo, há pouco tempo tido numa caverna de gelo. Pois, eu sei. Uma pergunta. Mas não sentes que isso às vezes as pessoas interpretam isso de forma errada? Como uma necessidade de atenção. Acho que sim. Ou inveja, porque se calhar gostavam de ser assim. Sim. Porque, atenção, eu não faço isto de uma forma forçada, sim, às vezes é muito natural, o que vocês conhecem-me. Mas percebo aquilo que estás a dizer e a verdade... Este gajo para aqui... Não, sim, mas eu vou fazer a pergunta outra vez para ficar gravado aqui no micro, que é, o que o Bernardo está a perguntar é se o facto de muitas das vezes tu transpareceres essa teu lado divertido e querer ser divertido e nós estarmos sempre aqui neste... a falar de temas extremamente importantes, mas sim, também de uma forma leveza. Divertida, exatamente, com uma leveza bastante interessante. Se isso não sentes que pode também descredibilizar aquilo que fazemos, ou se não dá aso a que as pessoas que nos estejam a ver façam juízo de valor e digam assim, aquela é uma palhaçada, ou acham que é uma brincadeira. Há um momento para tudo. Okay. Há momentos... Mas não era por aí, mas também é interessante. Sim. Não era por aí? Então qual era a pergunta? É isso num contexto de ambiente de trabalho, de grupo, em que há uma pessoa em que por ela é a luz como ela diz. Ok, já percebi. Não pode criar ali artritos... As pessoas estão naquele ambiente negativo, não é? Tem muito a ver com o mindset da malta. Elas têm que resolver, não é nada comigo. Aquela rotina, né? E tu tentas pôr ali esse espírito, mas... Tem muito a ver com o mindset da malta. E eu já passei muito por isso, que as pessoas acharem, não é? Que eu estou sempre naquela da brincadeira. E pronto, lá está na tanga e pronto, e a malta... Ou como não entra na mesma onda, mas o que é certo é que se tu fizeres as coisas e se tu realmente o fores e não só tentares ser de uma forma consistente, as pessoas vão perceber que tu és assim e o que vai acontecer é, tendencialmente as pessoas à tua volta vão também querer ser divertidas, porque o ser humano e está aqui alguém que é da área das ciências e estamos aqui os dois, o ser humano por natureza é divertido, nós adoramos diversão, nós procuramos diversão em nós e nos outros. Mas às vezes és visto como um alvo a bater por causa disso. Mas isso é bom sinal. Quem está em cima... É bom sinal. Quem está em cima do palco, quem está em cima no primeiro lugar é sempre o primeiro a bater, mas isso... Por acaso isso nunca senti, isso de ser o alvo, não no sentido de ter esta leveza, mas aquilo que eu acho que é importante nós termos momentos e saber em que momentos é que estamos. Claro que se estou com, nós temos imensos alunos de mestrado e de licenciatura, claro que se eu estou a passar conhecimento tem que ser o mais profissional possível. Se estivermos todos a tomar café na hora do almoço, eu posso ser a Nicole divertida, claro. Não é?
Há momentos para tudo, não é? Há momentos para tudo, é saber definir um momento. Nunca senti isso por parte dos meus colegas e já estou lá desde 2014. Já passaram muitos colegas diferentes por mim e nunca senti nada disso. Acho que temos um bom ambiente por causa disso e acho que o trabalho flui melhor por haver esta leveza e essa dinâmica mais descontraída e mais divertida. Não leva a falhas, porque às vezes pode levar. Não é? Mas porque tem que ser tudo bem gerido. Sim, e diversão é diferente de irresponsabilidade. E nós não podemos confundir as coisas, exatamente. Sim. Diversão, há momentos para tudo. E há momentos para ser sério, mas a vida é tão fugaz e é tão curta que nós temos que levar de uma forma divertida. Pelo menos é a minha forma de Sim, estar. E eu nem sempre fui assim. Há momentos em que fui mais... Já fui mais novo também. Também eu. Há um mês ainda era mais nova, imagina. Mas vês, eu acho que estas coisas que nós fazemos aqui natural. É muito natural. Sim, não, sim, acho que não... Pronto, acho que não temos que ser vistos de maneira Malta diferente. não sabe, mas eu atrás de ti coloquei um painel com informações. Quem está a ver no Spotify, que venha para o YouTube ver o painel de informação que está atrás da Nicole, com dicas. Com dicas. Bem, Nicole, Diz-me. temos então que entrar na reta final. Tenho aqui algumas questões para te colocar. Tu na investigação lês muito, eu não quero que te fales dos livros todos que leste de biologia, nem de biologia celular, nem por aí fora. Pronto, eu ainda sei alguns, mas não vamos entrar por aí, porque alguns que tinha já os dei, para a caridade. É preciso repartir conhecimento. 2, 3 livros que tenhas lido nos últimos tempos e que tenham marcado. Olha, o que mais me marcou a nível financeiramente foi Os Segredos da Mente Milionária. Foi uma mudança de mindset muito grande, porque eu estava muito condicionada àquela escassez. Eu tinha um mindset de escassez em relação ao dinheiro. E ele abriu-me mesmo estou numa nova porta. Segredos da Mente Milionária, O Despertar do Gigante que Há em Ti, do Tony Robbins, também me fez ali mudar em relação às crenças e etc. Mudar ali alguns pontos. E agora, ultimamente, talvez pelo momento em que estou a passar agora, li o surfista e executiva de Robin Sharma, que lá está, se calhar encaixou muito no momento em que estou agora e que fez todo o sentido ler aquele livro e abriu-me outra vez outras perspectivas. Lá está, de sermos nós mesmos. Falando de seres tu mesma, fizeste nos últimos tempos, eu reparei que fizeste aqui um rebranding também nas tuas redes sociais. Onde é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais? Ora bem, no Facebook Nicole Martins e no Instagram também Nicole Martins, Nicole P. Martins. Nicole P. Martins. A mim podem me encontrar em André.oliveira1988. Nicole, eu gosto sempre desta pergunta, desde que a criei, estou a adorar as respostas que me deram. Já tive aqui duas respostas diferentes. Última melhor compra no último ano por menos de 50 euros. Olha, foi os bilhetes de avião para Lille. Estava mesmo a precisar de sair daqui. Top. Ainda há viagens baratas. É verdade. Não foi há muito tempo, mas foi uma coisa mesmo sem contar. E estava super barato e eu pensei, olha, por que não? Não sabes, foi uma semana muito negra a nível de tese, de doutoramento. E decido. E eu pensei, pronto, já que não estou aqui a fazer nada, vou fazer alguma coisa a outro sítio qualquer. Claro. E a verdade é que vim com a energia renovada e com a mente mais aberta. Sabes que eu tenho um amigo meu que gostava muito de ir a Lille, mas ele não diz os L's. Tu não consegues, não é? Quando ele fosse embarcar não sabia como é que era. Ele não trabalha bem online e foi para o balcão do aeroporto e só queria, eu quero ir para o eu. E ele conseguiram me dar a via. Foi pena porque ele podia ter ligado e não, tu ajudavas. porque 50 euros até eu marcava. Mas olha, foi menos de 50 até. E tinhas-te divertido muito. Eu divirto-me sempre. Pois já sei. Eu faço a festa. Nicole, últimas 2 questões e agora peço-te que olhes ali no olho para quem nos está a ouvir. Se tivesses que... Está ali a tua câmara. É aquela. Isto são tantas, eu fico um bocado confusa. Altas produções, Bernardo Brasileiro. É verdade, quando precisarem já sabem. Não me tirem o sócio que ela... Nicole, se tivesses que
falar para a Nicole quando tinhas 12, 13 anos e dar-lhe uma mensagem importante, o que é que lhe dirias? Para ser fiel a ela própria. Sim, sem... Porque nós temos sempre aquele bichinho cá dentro que nos está a dizer que há crenças que não... que há coisas que não são, que não têm a ver connosco, sabes? Ou eu pelo menos sempre senti isso e acho que quase toda a gente sente. É nós sermos fiéis a nós próprios. E às vezes temos que lutar contra a corrente, mas olha, mais tarde compensa. E muito. E muito. E daqui a 20 anos a Nicole vai estar a ver o... A ver o Morrito. A ver o Morrito e a rever este episódio. E que mensagem é que lhe podes dar à Nicole? O que é que ela gostaria de ouvir? O que é que ela gostará de ouvir daqui a 20 anos? Que compensou o ser fiel a ela própria. Que compensou, sim, sem dúvida. Que... e que merecemos, sabes? Que às vezes nós temos dificuldade em aceitar as coisas boas que nos acontecem, mas nós merecemos. Ninguém está aqui para viver uma vida má, por amor de Deus, isso não cabe na cabeça de ninguém. Mas nós merecemos as coisas boas que nos acontecem. Temos que lutar por elas, sem dúvida, nada cai do céu, mas merecemos, compensa e merecemos. E aceitar que vai menos. Pronto. Nicole. Olha, estou quase a chorar, ó Daniel Oliveira. Ai não, desculpa, André Oliveira. Nicole, muito obrigado por teres aceito aqui o meu convite e do Bernardo para gravares aqui este episódio connosco. Certamente teremos a oportunidade para gravar outros episódios. Ficamos aqui com muita coisa por falar. Para quem nos está a ver, certamente gostaste aqui deste episódio, partilha com os teus amigos, subscreve aqui o canal, que é muito importante para as histórias como a da Nicole também cheguem cada vez a mais pessoas, porque histórias como a dela podem transformar a vida de alguém e nós não sabemos qual é o poder em escala que se pode ter de impactar positivamente a vida de outras pessoas. Isso é transformador. O alcance que uma partilha pode ter e a diferença que pode fazer. Sem dúvida. E pronto, já sabem, façam um favor de viver esta vida ao topo, porque esta vida são 2 dias e é um pecado nós não a vivermos ao máximo, sempre com um sorriso e com diversão no rosto, e façam o favor de ser felizes. Já sabem como é que é, um beijo no vosso coração e vemo-nos no próximo episódio.